Bem-vindo a mais esta reflexão. Se pensarmos na lei, que foi a pergunta que os religiosos fizeram para Jesus, qual é o resumo da lei? E aí a gente pensa assim, do que se trata efetivamente a lei, do que fala os profetas, o que quer nos ensinar? Jesus fala e responde a eles, dizendo lá em Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se a gente entende de fato o que significa amar, nós compreendemos por que Jesus respondeu referindo a esses dois mandamentos. Amarmos a Deus sobre todas as coisas, colocarmos Ele em primeiro lugar em tudo que nós fizermos, é assumirmos compromisso pleno com Ele de que andaremos na Sua vontade, faremos a Sua vontade, nos submeteremos à Sua vontade, ao que Ele fala, ao que Ele ensina, ao que Ele mostra, ao que Ele revela. Por isso, Jesus, na oração em João 17, fala sobre isto, este aspecto, conhecer a Deus. Porque é nisto que está a vida eterna, conhecer o Pai, conhecer o Filho. Nós precisamos entender que conhecermos o Senhor, nós compreendemos quem Ele é, compreendemos a sua natureza, compreendemos a sua obra em nosso favor, compreendemos tudo o que Ele fez por nós. Por isso, nós precisamos conhecer as Escrituras que nos conduz a entendermos as promessas de Deus e entendermos as promessas, nós nos submetemos como um ato de fé, crendo naquilo que ele falou e nós o honraremos. Isto é revelar o amor a Deus. Quando nós o colocamos acima de tudo, acima de todas as coisas, nos submetendo e mais do que isso, entendendo que precisamos fazer de nossas vidas oferta em favor da sua vontade. Entendermos isso nos leva justamente a honrarmos o nosso Deus e caminharmos na direção do seu querer, da sua vontade, para sermos luz neste mundo. Nós somos chamados para ser luz, mas para sermos luz, precisamos conhecer o nosso Deus. Conhecendo o nosso Deus, conhecendo as suas promessas, nós aceitamos por fé e nos movemos na direção da vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Primeiro, um aspecto importante, que a gente desfa da natureza humana e que nos revistamos de Cristo, ou seja, que aprendamos a agir como Cristo, seguindo aquilo justamente que Jesus ensinou sobre ser discípulo dele, que é negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz todos os dias e seguirmos a ele. Isso quer dizer que é morrermos para nós mesmos e nos mirarmos nele como exemplo daquilo que devemos fazer, como devemos fazer e como devemos agir por causa da natureza, porque nós recebemos de Deus a sua natureza, somos coparticipantes da natureza divina. Mais do que isso, nós fomos capacitados para viver na vontade de Deus, para andarmos na vontade dele, porque nós somos coparticipantes de sua natureza. E, além disto, fomos capacitados para rejeitar as obras das trevas, ou seja, as paixões humanas. Então, não me resta alternativa. Eu tenho que viver da mesma maneira de Deus, sendo seu imitador, por causa do que ele fez. Não é uma questão de fazer para alcançar, para obter, para ter, mas simplesmente para revelar. Este é o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Na realidade, Jesus nos chama para amar como ele amou. Ele diz que nós devemos amar como ele amou. Jesus amou fazendo oferta em nosso favor. E é assim que a gente precisa aprender a viver. Porque quando amamos, de fato, as pessoas, segundo o amor de Deus, o entendimento do amor de Deus,
nós não praticamos o mal contra o próximo, seja ele quem for, conforme está no ensinamento no Sermão das Montanhas, acerca dos inimigos, como tratar as pessoas, como nos relacionar com as pessoas. A gente precisa entender isso. Amar o próximo é agirmos como Cristo neste mundo. E agirmos como Cristo quer dizer que nós não faremos mal, não praticaremos o mal contra o próximo. É simples assim. Entendermos isso é entendermos que vivemos as relações segundo as virtudes de Deus. Expressamos compaixão, paciência, longanimidade, manifestamos a graça, a misericórdia, manifestamos o amor de Deus. Por isso, toda a lei, todos os profetas resumem nisso: amar a Deus e amar o próximo. Porque quando fazemos isso, e outro bem claro, não é uma questão, amar não é uma questão de gostar, não é uma questão daqueles que atendem os nossos desejos, mas é compreendermos que nós nos movemos na direção destas pessoas para revelar Deus, para manifestar Ele, para fazer Ele conhecido, para encher a terra com o conhecimento da sua glória, para que o próximo possa ver a luz e se aproximar da luz, se convertendo ao nosso Deus. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e que a gente possa nos submeter ao nosso Deus, honrando Ele de todo o coração, com toda a intensidade, vivendo e buscando nas Escrituras o conhecimento, o entendimento, para que, alimentando a nossa fé, possamos andar na vontade do Pai, amando o próximo como a nós mesmos. Que a gente entenda e que a gente possa submeter ao Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.